Glória a Deus. Queridos, eu quero continuar compartilhando com você. No domingo passado, nós estivemos compartilhando a respeito da pessoa de Cristo em Cantares. Palavra poderosa, profunda. Por que nós fazemos isso? Porque o que tem poder para transformar a nossa vida é a revelação de quem Ele é na nossa vida. A Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes àquele que nós contemplamos. Quando você já percebeu que casais acabam se parecendo com a medida do tempo, que vão caminhando junto, as pessoas vão se parecendo porque elas vão se assemelhando, mas espiritualmente a Bíblia diz que é a revelação dele, olhando para ele, contemplando a ele, que reflete em nós como que por um espelho a imagem dele. A Bíblia fala que é como se fosse um espelho, só que o espelho é a imagem dele. Quando você olha para ele, você não vê você. A imagem dele reflete em você. E ela tem o poder de mudar a sua vida. Muitas pessoas gostariam de ter uma vida melhor. Pastor, eu gostaria de ser mais manso, mais sábio, mais inteligente, mais capaz, ter mais domínio próprio. Não é? Eu gostaria de ter portas abertas, desfrutar de mais saúde. Tudo que Cristo é. Amém? A Bíblia fala que nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é antes de todas as coisas. Por ele todas as coisas foram criadas e nele tudo é sustentado. Toda a riqueza está nele, a plenitude de Deus está nele. E à medida que você olha para ele, o que ele é reflete em você. Você se torna semelhante a ele à medida que você o contempla. Lembra? Jesus estava andando sobre as águas. No momento em que Pedro olha para ele, ele se torna capaz de andar sobre as águas também. Essa é uma prova do que eu estou te falando. Quando ele tira os olhos do Senhor, ele afunda. Mas enquanto ele estava olhando, ele anda nas águas. Então, você não faz ideia do poder que é olhar para o Senhor. No entanto, a Bíblia não faz nenhuma descrição a respeito de Cristo na carne. O único texto, talvez, que você vai encontrar é em Isaías, quando a Bíblia fala que nele não havia nenhuma formosura, não havia nenhuma beleza. No entanto, Isaías está descrevendo o Senhor desfigurado na cruz. Não era o Cristo que estava aqui, simplesmente andando na terra. Era aquele que estava totalmente desfigurado, sofrendo todos os açoites no meu lugar e no seu lugar. É o que Isaías está dizendo, por isso ele diz isso. Também você não deve pensar em Jesus como os quadros de Leonardo da Vinci com os cabelos compridos e olhos azuis. Pode até ser que ele fosse assim, mas não é disso que o Senhor está falando, que a Bíblia está dizendo. Só tem um lugar na Bíblia em que, de fato, quem ele é, a sua glória, o descreve. Porque quando nós o vemos, quando nós o contemplamos, quando nós o olhamos, então é refletido em nós a sua glória, a nossa vida é impactada, é transformada. Olhar para Cristo é, portanto, fundamental. E esse livro é um livro de Apocalipse. É lá que ele está descrito, pela única vez. Eu sei que quando você pensa no livro de Apocalipse, talvez você pensa no fim do mundo. Você pensa que Apocalipse é o livro de revelar a besta, o falso profeta, o anticristo, as taças da ira de Deus, da cólera de Deus. Tudo isso, de fato, está em Apocalipse. Mas o alvo central do livro não é esse. Eu vou te ensinar algo nessa noite. Sempre que você for ler um livro da Bíblia, você tem que lembrar que existe um segredinho. Qual que é o segredo? O segredo é que Deus sempre coloca a chave na porta. A chave que abre a revelação do livro está no começo do livro. As primeiras palavras revelam a razão do livro. Revelam as razões da carta. E olha como começa Apocalipse. Coloca para mim Apocalipse capítulo 1, verso 1. Esse é o primeiro texto. É a chave do livro. Olha o que está escrito. Apocalipse 1, 1. Você está viciado aí na revista, né? Presta atenção no pregador.
Já foi automático, né? Revelação de quem? Da besta? Do falso profeta? Das 7 taças? Não, revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, as primeiras palavras do livro estão dizendo, esse livro é uma revelação de quem Jesus é. E do seu poder, e do seu governo. E esse Jesus é o seu Deus. É o nosso Pai, é o nosso Senhor. E é Ele que o livro quer mostrar. É Ele que o livro quer revelar. E hoje nós queremos ver um pouco mais do Senhor. E vemos a sua glória. E então, João vai descrever o que ele está vendo. Ele tem uma visão de Jesus glorificado. E é essa visão que eu quero te mostrar hoje. E o que ela significa. E qual é o impacto que ela tem na sua vida, em cada parte do seu ser que o revela. Ele começa então no Apocalipse capítulo 1, verso 13. Agora sim, o irmão pode ir para o verso 13. A Bíblia fala, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aqui ele está tendo uma primeira parte que ele está revelando ao Senhor. Ele está vendo Cristo. Leia a Bíblia imaginando. Mas antes de mostrar a ele uma coisa preciosa, a Bíblia fala que Cristo está no meio dos candeeiros. Essa é uma expressão muito usada para Jesus, sabia? E muito preciosa. Jesus sempre está no meio. Ele está no meio do seu povo. Onde estiverem reunidos 2 ou 3, em meu nome eu estarei no meio deles. A Bíblia fala, por exemplo, que Jesus morreu no meio daqueles 2 ladrões. Porque nós estávamos representados ali. E é no meio do seu povo, no meio dos candeeiros, é que João está vendo. Jesus está no meio dos seus problemas, sabia? Para te ajudar. Ele está no meio do seu medo, está no meio dos seus conflitos. Os apóstolos estavam trancados, com medo, porta fechada. A Bíblia fala que Jesus veio, atravessou a porta, se pôs no meio deles. Mostrou a mão furada e o lado e disse, paz, está pago. Não tenham medo, no meio deles. O Senhor sempre se coloca no meio daqueles que estão clamando por Ele. E eu creio que essa noite Ele está no nosso meio. Para te ajudar, para te abençoar. João está vendo Ele. E Ele está no meio dos candeeiros. A palavra do Senhor faz aqui essa descrição dele. Os candeeiros, quem são, pastor? A Bíblia fala que ele está no meio dos candeeiros. Então nós precisamos entender quem são esses candeeiros. Os candeeiros entre os quais o Senhor foi visto, é respondido no verso 20. Olha o que diz o verso 20. A Bíblia explica a Bíblia. A gente interpreta a Bíblia lendo outros versículos da Bíblia. Ele está dizendo, quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, aqui vai explicar. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são quem, gente? São as 7 igrejas. Então, os candeeiros aqui são as igrejas. Tinha muito mais igrejas naquela época. Não eram só 7. Mas por que a Bíblia fala 7? Porque na Bíblia o número 7 é algo completo. O 7 representa tudo. O 7 representa todos. Por isso que Deus criou o homem, criou todas as coisas no 6º dia, até o 6º dia, e descansou no 7º, porque o 7º completa, é pleno, completo. Não é? Então é por isso que João está vendo aqui, candeeiro. O que é um candeeiro? Devia ter pedido uma imagem, né, para você ver. Ou um candelabro. É um candelabro com 7 lâmpadas. Ele é tipo um castiçal, não é? Que tem 7 hastes e na ponta tem uma lâmpada, não é? Em cada uma das pontas. E ele é inteiriço, ele não tem emendas. Ele é todo feito de ouro. E o candeeiro, ou candelabro, com essas 7 lâmpadas, estão descritos aqui na palavra do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor está passeando no meio deles.
são as igrejas locais, que representam aqui todas elas. E o Senhor glorificado foi visto caminhando no meio delas, cuidando delas, apacentando o seu povo. Isso mostra o lugar em que Ele está. Jesus está no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Por isso que é tão importante você viver a vida da igreja, participar da vida da igreja. Porque é por isso que o diabo ataca tanto a igreja. Se você achar uma figura aí, você pode colocar para mim. Tenho certeza que vocês estão procurando. Porque só de eu pensar, eu sei que os irmãos, eu sabia. Conheço esse povo, eles são bons. Está aqui, ó, esse aqui é um candelabro, está vendo? Ele é inteiriço de ouro. E ele tem 7 hastes. Na ponta de cada uma tem uma lamparina. Ali punha o azeite. E aí você acendia e a luz aparecia. E a Bíblia fala que João estava vendo 7 desses candelabros. E Jesus estava andando entre eles. E a Bíblia fala que eles são a igreja, para mostrar que o Senhor caminha no meio do seu povo. E quando você está participando desse povo, quando você é parte desse povo, você está sendo apacentado por Ele. Tem pessoas que elas acham que participar da igreja, da vida da igreja, é só uma questão religiosa. Eu tenho que escolher ser alguma coisa, eu preciso levar meus filhos para serem educados num bom lugar, então a gente vai para a igreja. Não, a igreja é o seu povo, conectado, nascido de novo, vinculado. Por isso que a gente insiste tanto que você deveria considerar ir para uma célula. Eu sei que tem muitos irmãos que falam, não quero saber de célula, eu já tenho muita coisa para fazer, eu vou no culto e está bom demais. Ok, já está bom mesmo você vir, glória a Deus porque você está aqui. Mas acredite em mim, participar de uma célula pode fazer muita diferença. Por quê? Porque é lá na célula que os vínculos são realmente estabelecidos, vínculos de amor, vínculos de servir uns aos outros, de orar uns pelos outros, de conhecer um ao outro mais de perto, de compartilhar as necessidades dos santos, de orarmos juntos ali pelas causas uns dos outros, de ombrearmos uns com os outros. Aqui no culto, você recebe a palavra para ganhar fé. A fé vem pelo ouvir o evangelho. Então você vem para ganhar fé. Mas a Bíblia fala que porque eu criei, também falei. Então a fé, a saúde espiritual envolve ouvir e também falar. Num culto desse tamanho não dá para todo mundo falar. Você vem para ouvir e ganhar fé. Mas na reunião pequena, o líder compartilha 15 minutos. Atenção, líderes. A célula não é culto. Não é lugar para você ficar pregando. Não. Você nem precisa falar o esboço inteiro. Não precisa, lá não é culto. Você pode falar uma parte que queimou seu coração. 15 minutos, está ótimo. Aí você abre para todo mundo falar. E ajuda eles. Irmão Semi, qual a parte que queimou seu coração nesse versículo dos candelabros? Aí o irmão Semi começa, meu Deus, o que eu falo? Mas acredite em mim, daqui a pouco ele pega gosto e começa a querer falar, e o líder fala assim, irmão, sempre tá bom, agora deixa o irmão Vinícius falar também. Aí já tem um outro com o dedinho erguido, não é assim? É maravilhoso, quando chega nessa fase da célula, fica muito bom, porque daí o líder, ele não tem que falar, porque ele conseguiu levar todo mundo a falar. E agora ele só controla para não deixar os falantes tomarem conta. É precioso isso, não é? É muito bom quando você pode participar, porque quando você fala, aquela verdade se torna sua. Sabia? Você ouve, você ganha ela, mas quando você fala, ela é sua. Ela se estabelece. Percebe? Teve uma irmã, uma vez eu falei para ela, irmã, vamos abrir uma célula na sua casa? Não chamei ela para ir para a célula, não. Chamei ela para abrir uma célula na casa dela. Ela ficou tão escandalizada. Ela falou, Deus que me livre. Faltou fazer um sinal da cruz para mim. Falei, por quê? Falou, Deus que me livre. Você está doido? Vai juntar aquele monte de gente lá na minha casa, cheio de demônios. E eles vão embora e os demônios vão ficar lá. Você vê? Cada um vê de uma maneira maluca. Eu falei, pois é o contrário. A Bíblia fala que quando a célula reúne, a arca de Deus é colocada na sala. A arca é o lugar da habitação de Deus.
A Bíblia fala que quando Obed-Edom recebeu a arca, onde Deus morava, eles eram uma família pobre. Em 3 meses, diz o historiador Flávio Joséfo, ele relata, o historiador mais próximo que viveu ali nessas histórias. Eles falam que ninguém sabe explicar como a família de Obed-Edom se enriqueceu de repente. Tamanha era a bênção de Deus por ter a arca na casa deles. Tanto que quando Davi manda trazer, eles querem ir atrás junto. Fala, pelo amor de Deus, não faz isso não. E vão se tornar porteiro lá onde ela foi colocada, porque queriam estar perto dela. Eu falei, você sabe, para a irmã, você sabe o que marca a distância onde o diabo pode aproximar de algum lugar? Ela falou, não. Eu falei, existe uma cerca espiritual chamada presença de Deus. Aonde a presença de Deus está, o diabo não pode aproximar. E cada vez que uma casa abre para receber uma célula, a arca é colocada e a presença de Deus se torna uma cerca poderosa espiritual naquela casa. Aquela casa é o último lugar que o diabo quer chegar perto, porque toda semana tem gente orando, tem gente invocando, tem gente louvando, e a glória de Deus, os anjos estão subindo e descendo, aquela casa se torna um portal de glória. Aí ela falou assim, que dia a gente começa? Verdade. Glória a Deus que ela foi humilde para ver que estava cega. Vê como o diabo cega as pessoas. Eu tenho célula na minha casa. Eu nasci numa célula. Nunca tinha pisado o pé numa igreja. E eu nem sei porque eu estou falando disso. Não é meu assunto. Mas deve ser com você. Você sabe. Porque eu não sei quem vai, quem não vai. Não tem problema. Não precisa ir. Está tudo bem. Fique em paz. Só estou te contando que vale a pena. Vou te falar como o Senhor. Prova. Ó, provar e vede. Tem algum pastor aqui interessado em receber irmãos que não estão na célula? Fala comigo, né? No final eles vão estar aqui. Verdade. Procura, pastor, eu vou experimentar esse negócio, mas não me força, não. Vou lá um dia, me indica. Pode me mandar uma mensagem, eu te ajudo. Você vai ver uma bênção, irmãos. Olha, eu louvo a Deus, sério. Eu acho que se eu não estivesse na célula, eu não estava aqui hoje. Porque os irmãos cuidaram de mim. Cuidaram de mim. Quantos foram cuidados aqui na célula? Não é benção? Eu fico chocado com os irmãos que cuidam. Irmãos, eu não sabia nada. Eu me lembro que eu tive um sonho com a Bíblia. Eu sonhei com o livro de Pentecostes, mas eu não achava ele. Eu lia de lá para cá. Gente, onde está o livro de Pentecostes? Irmão, não é um livro, querido, é uma experiência. Aí depois eu queria achar o livro de Exodos. Meu Deus do céu, eles riam muito, era muito divertido, mas me ensinaram, me cuidaram de mim, né? No momento em que você está... É porque o diabo sempre vai isolar você antes de te devorar. Já viu como leões caçam? Eles isolam a presa doente para comer ela, é ou não é? Você sabe, às vezes, quando ninguém te conhece no meio de uma multidão, você entra e sai, se você veio também, ninguém sentiu falta. Mas quando tem 10 pessoas só, e você faltou 10% da célula. E se é uma célula de verdade, quem ouve entenda, ele vai ligar para você, se não no mesmo dia, no máximo no outro dia, né, Marcos? Irmão, o que foi? Você sumiu, senti sua falta, está tudo bem. O que está acontecendo? Às vezes não aconteceu nada, mas às vezes aconteceu. E só de alguém te ligar, você pode abrir o coração. Só estou dizendo tudo isso, porque o Senhor está no meio do candeeiro. E o candeeiro acontece quando a gente está conectado. Não pense em igreja como um prédio. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um local de reunião. Mas se torna abençoado porque nós estamos aqui. Amém, irmãos? Mas também tem que ter um lugar pequeno. Queria fazer um apelo para você. Considera ir para uma célula. Eu penso que o Espírito Santo está insistindo com você hoje. Muito bem. A Bíblia mostra que o Senhor estava ali, e isso é tremendo, porque cada igreja local, ela é um candeeiro, e a luz, Deus é a luz, e Cristo é a lâmpada. Deus é a luz, Cristo é a lâmpada na ponta do candeeiro, do candelabro, mas o candelabro é que sustenta a lâmpada. Cristo só pode ser visto no mundo em trevas, e a luz de Deus só pode brilhar se existir o candelabro para sustentar.
Quando a igreja é viva, a luz de Cristo brilha, a glória de Deus se manifesta. E isso é poderoso, amém, irmãos? Puxa vida, é por isso que haverá uma recompensa naquele dia para aqueles que participam do candelabro. Aqueles que querem fazer parte dele. Por isso que ele é de ouro, porque o ouro fala da natureza divina. É Deus que está fazendo tudo isso. É a igreja que sustenta o testemunho da glória de Deus. O candelabro simboliza o Espírito Santo agindo dentro de nós. Nós, como igreja, somos como uma santa botija de azeite, não é? Isso é tão tremendo, isso é tão poderoso. Muito bem, a Bíblia diz que ele estava andando no meio dos candeeiros. Vamos continuar lendo. Verso 13, volta lá. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Filho do homem, filho do homem. O Senhor Jesus, aqui está uma coisa importante. O Senhor Jesus é plenamente Deus, mas Ele também é plenamente homem. Homem. Há uma visão equivocada no meio da igreja, que muitas pessoas pensam que depois que Jesus ressuscitou, ele se tornou apenas Deus. Entendem que ele era homem, mas agora que ele ressuscitou e subiu, ele é só Deus. Não, não. Há um homem sentado no trono, que também é Deus, mas que não deixou de ser homem. Se você não entender isso, você não tem a fé correta. Porque se Jesus não é homem, ele não tem sangue. Se ele não tem sangue, seu sangue não foi derramado. Se o seu sangue não foi derramado, os nossos pecados não foram pagos. E se não foi pago, nós estamos todos perdidos. Você consegue compreender? Por que nós precisamos crer que ele é homem? Ele é o Filho do homem. Ele é Deus que se fez homem para derramar o seu sangue e morrer no nosso lugar. Mas por que ele agora é Deus lá? Porque é ele que, sendo Deus, somente ele, sendo Deus, pode pegar na mão de Deus. Mas só porque também ele é homem, ele pode pegar na mão dos homens. E aí ele nos leva para Deus, aleluia. Isso é poderoso. Entender a verdade. Você vê como as verdades de Deus nos liberam fé no coração. Há um Deus que é homem e que está no céu justamente para nos conectar. Pastor, por que eu também preciso crer que ele é Deus e ele é homem? Porque a Bíblia fala que quando ele se fez homem, ele se tornou unigênito, o único filho gerado. Mas no momento que ele morre e ressuscita e sobe ao céu, ele passa a ser chamado de primogênito. Primogênito. O que é isso? O primeiro. Para dizer que haverá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e os milhares de outros que vão chegar e vão entrar no céu também, porque o primeiro entrou para abrir a porta para que eu e você possamos ter a fé de que vamos entrar também. Ele é o primeiro gerado e nós somos os seus irmãos. Isso é poderoso. Ele é o Filho do homem. É vital reconhecer isso. Muito bem, o verso 13 continua dizendo, ele diz, eu vi um semelhante ao Filho do homem, com vestes talares e cingido. Vestes talares e cingido. Ele está tendo uma visão. Pastor, o que são as vestes talares? São as vestes sacerdotais. Eram as vestes com que o sacerdote se vestia. Quem era o sacerdote? Era o que intercedia pelos homens diante de Deus. Falava com Deus a respeito dos homens. Para que a maldição não viesse sobre eles. Para que a bênção viesse sobre eles. Ainda que em Apocalipse não se mencione nenhuma vez que Cristo está ali como sacerdote, nós sabemos que pelo fato dele estar vestido com vestes talares, vestes sacerdotais, ele se identifica dessa maneira. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus está na glória, intercedendo agora mesmo por cada um de nós. Tem um intercessor lá, a seu favor, falando com o Pai. Pai, olha seu filho, está sofrendo.
está passando por essa luta, tem essa necessidade, está com medo, está debaixo de depressão, está atacado por obras malignas. E o Senhor, Ele intercede, e Ele é um intercessor perfeito. A sua oração é 100% respondida. E Deus está falando com o Pai a seu respeito. Não para te castigar, mas para te abençoar. Para te libertar, para te transformar, para te livrar. É muito bom, não é? Você sabe, muitas pessoas, elas, já viu essa frase que as pessoas gostam de brincar? Para entrar em tal lugar, o importante é ter QI. Quem indica? Não é assim? Já viram falar disso? A pessoa quer trabalhar num lugar, fechar um contrato. Se tiver QI, ele vai fechar o contrato. Qual QI que é? Quem indica. Se tiver um padrinho, né? Conhece alguém, uma pessoa que tem um certo prestígio, ele vai fazer um pedido para o seu favor, ou intercede lá. Às vezes não é nada errado, é apenas para que seja visto, né? Pode ajudar muito, mas quando quem indica você é o Rei da Glória, aí é sim, certeza. E tem alguém te indicando lá. Cristo Jesus, tem alguém intercedendo por você. 1 João 2,1, a Bíblia fala, se porventura alguém pecar, temos um advogado diante de Deus. Jesus Cristo justo. Preste atenção, Ele não está mandando você pecar, Ele está dizendo que se alguém pecar, não entre em desespero. Qual que é o salário do pecado? A morte. Alguém pecou, o salário do pecado quer vir matar. O que o advogado fala? É verdade, ele cometeu um crime, mas Senhor, eu estou aqui como advogado dele para lembrar que essa pena foi paga lá na cruz. Nesse momento, o juiz não pode alcançar, porque o seu advogado te defendeu, e te defendeu com sangue próprio. Você está protegido. Isso é graça, isso é o amor de Deus, revelado em Apocalipse, que João está vendo. Ele está passeando no meio dos candeeiros, e ele é o nosso advogado capaz, que pode socorrê-lo na sua fraqueza, na sua tentação. Não clame a Ele apenas no meio da sua queda, mas clame na hora que você estiver caindo. Ele vai interceder por você também. Senhor, eu estou desistindo, eu estou sucumbindo, eu não estou conseguindo crer, a minha fé está indo para o ralo, eu estou perdendo a esperança, me ajuda. Ele vai interceder por você, para que você seja fortalecido, para que a sua fé seja restabelecida, para que você seja levantado. Ouse, acredite em mim, ore. Irmãos, eu tenho tantas experiências para te contar. Eu poderia te contar muitas vezes, em que eu estava diante de situações assim, que eu falei, meu Deus do céu, e eu clamava ao Senhor. 5 minutos depois, parecia que não tinha nada. Eu falava, meu Deus do céu, que coisa louca. Parece, se eu contar para alguém, vai achar que eu estou ficando doido. Mas não é a mão de Deus. Ele e tira daqui e põe aqui. Alguém testifica disso comigo? Funciona. Você tem um intercessor, a Bíblia está te mostrando. Ouse, experimenta, prova. Não é história religiosa, é uma verdade da palavra de Deus para nós. Há um Deus. É difícil de acreditar que há um Deus. Olha no espelho. Me fala quem fez esse projeto chamado ser humano, fantástico. Me conta quem foi capaz de costurar todos os neurônios e conectar perfeitamente cada um deles. Quem pôde construir o seu cérebro. Hoje tem uma máquina aqui espacial na videira. Alguém viu a foto do Elon Musk? Diz que estava aí, né, no meme da videira. O irmão veio aqui com um carro. Meu Deus, só tem 3 no Brasil. É um carro. Um Tesla, como é que chama, irmão? Cyber. Negócio, não vou ficar falando do carro, mas o irmão veio aí nos visitar hoje, trouxe esse carro, o pessoal ficou lá batendo foto dele, né? Porque realmente é uma engenharia incrível, fantástica. Ele tem 800 cavalos, corre mais do que de um carro de Fórmula 1 e uma caminhonete, com energia elétrica. O negócio falta falar. Pensei que ele ia ficar de pé.
É o que o homem pode fazer. Mas comparado a você, é uma ameba. Não fala, não sente, não vê, no coração não bate, não pensa. Deus nos criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Não para nos deixar aqui abandonados, mas para dizer para você, fala comigo. Eu estou andando no meio do meu povo e você faz parte dele. Sou o seu advogado, estou intercedendo a seu favor. Quero mudar a sua vida, quero te ajudar. Experimente orar. Experimente acreditar que tem um advogado por você. A Bíblia diz, no verso 13 ainda, que ele tem uma cinta de ouro no peito. Em Cantares, o Senhor é apresentado como aquele que é amado, o noivo, está pronto para o casamento. Mas em Apocalipse ele se apresenta como sumo sacerdote, cujos cabelos são alvos como a lã, e tendo o peito cingido e uma cinta de ouro. Na Bíblia, cingir significa fortalecer para o trabalho. E o peito aponta para o amor e o cuidado. E o ouro fala da sua natureza divina. A Bíblia está dizendo que Ele é Deus e está totalmente capaz para te cuidar de uma maneira poderosa e firme, porque está cingido como uma cinta de ouro. Ele está servindo. Sabe o que Jesus falou? Eu não vim para ser servido. Porque quem pode dar alguma coisa para Deus? O que nós podemos dar que Ele não tem? Muitas pessoas não entendem isso. Jesus falou, não vim para ser servido. Eu vim para servir. Vim para servir. E Pedro falou assim, eu não. Ele falou assim, se eu não te servir, você não tem parte em mim, comigo. Não em mim, comigo. O que Jesus estava falando? Se eu não te der, você não tem nada para dar. Se primeiro eu não te servir, você não pode ajudar ninguém, porque você não tem nada. Muitas pessoas não entendem isso. Cada domingo que você vem aqui, Jesus está servindo você. Jesus está te dando vida, Jesus está te dando saúde, Jesus está te dando prosperidade, Jesus está te dando cura, libertação, paz. Você precisa permitir, porque Ele é aquele que está cingido para servir de uma maneira divina, por isso que é de ouro, porque Ele está dando coisa real para você, verdadeira, da parte dEle, da vida dEle, da saúde dEle, da riqueza dEle. Essa é uma imagem dEle, que João está vendo e que está revelando a cada um de nós. O verso 14, a Bíblia fala que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os seus olhos como chama de fogo. Interessante que lá em Cantares, Jesus tem cabelo preto. Lembra que eu falei domingo passado? Cantares capítulo 5. Eu ia falar cabelo 5, não. Capítulo. Verso 11. A sua cabeça é como ouro mais apurado, e os seus cabelos como cachos de palmeiras, são pretos como corvo, porque mostra a sua juventude, o seu vigor, sua força, o seu poder. Mas agora a Bíblia fala que os seus cabelos são como a alva lã, mostrando um outro aspecto dele. Aqui na terra, quando alguém tem cabelo branco, geralmente, o que aconteceu com ele? Ficou velho. Tem gente que fica com cabelo branco com 20 anos, que envelhece primeiro. Brincadeira. Mas, no geral, o cabelo branco é o envelhecimento, que é um símbolo da morte. Mas Jesus não morre. O cabelo dele não é branco porque está velho. A morte não tem domínio sobre ele. Ele nunca foi criado. E nem fim ele tem. Seus cabelos brancos falam da sua eternidade. Falam daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Seus cabelos brancos falam da sua sabedoria, da sua glória. Eu posso falar algo para você? Se você não quiser, você pode jogar fora. Eu pactuo com o pastor Luiz dessa revelação. Porque no céu não haverá morte. A Bíblia fala, não é? A morte já não existirá. Eu creio que no céu todo mundo tem a mesma idade de Jesus.
O pastor falou 30, eu acho que é 33, porque ele morreu. Mas pode ficar aí, tá bom. 30, 33 é o ápice, porque você já não é mais criança e nem é velho, você é maduro. Ah, pastor, e as criancinhas que morreram? Vão crescer e vão chegar nessa idade. E as que foram abortadas vão nascer lá. E os que já passaram vão voltar, vão se rejuvenescer. Todo mundo, e é 33 anos sem engordar, porque lá não engorda. Oh, glória. Não tem doença, não tem morte, não tem gordura, não tem velhice. É verdade, existe uma santa jovialidade, porque a eternidade vai se manifestar em nós. Seremos tal qual Ele é. Tal qual Ele é. Olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Acredite em mim, essa vida aqui é só um pequeno momento. Não valorize demais, não desespere demais. Os sofrimentos do tempo presente, como diz Romanos, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós que cremos. Fazem parte do seu treinamento, mas o universo e a eternidade te espera. Na glória de Deus, tal qual Ele é. Você é poderoso demais, por isso que os seus cabelos são eternos, são maravilhosos. A Bíblia fala que os seus olhos são como chamas de fogo. Uau! O fogo na Bíblia pode ser juízo de Deus, sim. O fogo fala do juízo. Naquele dia final, o juízo de Deus virá. Mas o fogo na Bíblia também fala do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que Ele nos batiza com fogo. Você sabe, o problema não é o fogo. O problema é a natureza. É como a cera e o barro. O sol é o mesmo. Quando ele bate no barro, endurece. Quando bate na cera, ela amolece. O coração de quem não tem o Senhor é barro. Diante de Deus, ele endurece. Mas daquele que é nascido de novo, o coração é como cera, derrete, quebranta. Para as pessoas sem Deus, o fogo de Deus é o inferno, é o juízo. Mas para nós, é o Espírito que vai arder no nosso coração. A Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que nós somos feitos labaredas de fogo. O fogo não tem problema com fogo. O fogo não queima o fogo. Quando os fogos se encontram, a glória aumenta, sustenta um ao outro. Para nós, ele não é juízo. Os seus olhos são chamas de fogo, porque Deus olha para você e ilumina. E conhece o mais profundo do seu coração. Não para te condenar, mas para te ajudar. Para o ímpio, para aqueles que rejeitam a Ele, os seus olhos são chamas de fogo e perscruta de tal maneira que nada escapa. Hoje falam às escondidas, mas no dia do julgamento será tudo colocado na mesa, sem questionamento. Mas para nós, os seus olhos revelam o seu amor profundo no nosso coração. Iluminam a nossa vida de tal maneira. Sonda você profundamente para te curar. Conhece as dores mais profundas do seu ser, que talvez nem mesmo você sabe. Os olhos de Deus, seus olhos de fogo, são capazes de penetrar profundamente para tocar, para curar, para sarar, para ajudar. Olha, eu não gosto de ficar contando experiência, porque a experiência é particular, sempre me apego na Bíblia, mas tem um respaldo. A experiência tem algum respaldo bíblico, vale a pena ser contado. Eu me lembro uma vez que eu estava no encontro, fazendo um encontro, e manifestou um demônio terrível. Os irmãos estavam tentando expulsar, já tinha um tempo, e não saía. E aí eles me chamaram, eu fui lá, e o demônio começou a rir, porque já estava lá fazendo a festa, e ele falou para mim, você veio me expulsar? Quero ver. Ele falou, vamos ver quem que é mais forte. Ele falou para mim.
Eu ou você? Eu falei, não. Você fez a proclamação errada, falei para ele. Nós não vamos ver quem que é mais forte, eu ou você, não. Nós vamos descobrir quem que é mais forte, quem está dentro dele ou quem está dentro de mim. Eu falei, abre o olho e olha dentro dos meus olhos. Aí eu falei, e ele não queria. Aí eu falei, vai abrir, eu estou te ordenando. E ele abriu assustado. Eu falei, abre o olho. Ele abriu, eu falei, o que você está vendo dentro dos meus olhos? Ele começou a gritar, porque estava vendo fogo. De quem? Daquele que tem as chamas de fogo nos olhos. E imediatamente aquela mulher foi liberta. Porque aquele que está dentro de você é mais poderoso do que aquele que é contra você. E se você crê, o diabo, quando olha para você, ele vê Cristo com os olhos de fogo, olhando para ele e declarando, você já está derrotado e o inferno é o seu lugar. Não tenha medo de Deus. Para você o fogo não queima, o fogo esquenta, aquece o coração. E olha, e vê todas as coisas para te guardar, para te abençoar. Vamos avançar para terminar. A Bíblia diz, no verso 15, os seus pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como de muitas águas. Na Bíblia o bronze simboliza o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Observe que lá no tabernáculo de Moisés, o lugar santo e o santo dos santos eram feitos de ouro, porque aprontava para a intimidade, para a comunhão com Deus, a natureza de Deus. Mas no átrio, onde todo mundo podia entrar, onde tinha o altar do holocausto, tudo era de bronze, porque o holocausto era morto. O juízo era aplicado no animal para não ser aplicado no homem, por isso que era de bronze. E os pés do Senhor são de bronze, porque Ele mesmo vai executar na sua vinda o juízo de Deus. Quando chegar o dia da sua ira, quando todo o tempo tiver sido dado para os homens, e porque também só Ele está qualificado a julgar, só Ele tem os pés de bronze. Eu e você não temos, não deveríamos julgar ninguém. O Senhor é o único que pode julgar, porque só Ele é Deus, quem está me entendendo? No entanto, o Senhor com os seus pés também é que vai esmagar a cabeça da serpente. Apocalipse capítulo 19, verso 15, a Bíblia fala, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Mas os pés também na Bíblia falam de apropriação. Josué 1,3 diz, todo lugar que pisar a planta do seu pé, vou-lo tenho dado. É os pés do Senhor que conquista espaço para você, porque os seus pés são poderosos para isso. Mas também a Bíblia fala que os pés sujeitam todas as coisas. Os pés falam de sujeitar, de dominar. A Bíblia fala que o Senhor vai colocar o inimigo debaixo do seu pé, porque você está em Cristo, e Ele pode subjugar o inimigo. Ele pode pisar na cabeça da serpente, porque Ele é Deus, os seus pés são de bronze. Ele é o único que tem autoridade para exercer o juízo contra os seus inimigos. Por isso é que ninguém pode contra você, porque você está naquele que tem os pés de bronze, o único que pode julgar e trazer o juízo contra os seus inimigos. É por isso que ele fala, senta, porque eu vou trazer os inimigos para debaixo dos seus pés, porque eu, como aquele que tem os pés de bronze, já pisei na cabeça de Satanás e já venci no seu lugar. O verso 15 diz que a sua voz é como a voz de muitas águas. A voz do Senhor é solene, a voz dele é séria. Quando ele fala, tudo desperta. É interessante que lá em Cantares, o seu falar é doce, o seu falar é suave, porque é um falar de graça, é um falar de amor, é um falar de ternura, é um falar de perdão, não é um falar de culpa nem de condenação. Mas aqui em Apocalipse, o seu falar estremece a terra, é um falar de autoridade, é um falar daquele que tem o controle de tudo.
quando Ele fala, não há discussão. Tudo se submete a Ele. E Ele está falando ao seu favor. Por isso é que Ele é o cordeiro e o leão. Porque como cordeiro, Ele fala conosco e é doce. Te amo, te perdoo, não estou irado com você, morri no seu lugar, você é meu filho, minha filha querida, não te deixarei, jamais te abandonarei, estarei com você todos os dias. Calma, meu filho. É o cordeiro falando em cantares. Mas em Apocalipse, Ele é o leão. E a sua voz é como de muitas águas, porque Ele fala contra o inimigo. Ele comanda e tudo para. Ele diz ao seu câncer, cesse. Ele diz à sua depressão, paralise, saia dela. Ele diz à sua situação financeira, mude, para que ele prospere. Ele comanda e tudo estremece. A sua voz se faz ouvir. A Bíblia fala que quando Ele fala, os bezerros saltam na estrebaria. Com todo respeito, nós somos como esses bezerros, que quando ouvimos a Deus, saltamos de alegria. Quando a voz de Deus vem, é poderoso. Eu me lembrei, o pastor Oris lembrou uma situação que aconteceu no começo da videira, muito interessante aqui. Uma irmã cheia do Espírito Santo, um dia no culto, ela começou a correr. Ela corria em volta do prédio assim, ó, corria rápido. E ela corria e batia palma e gritava. Todo mundo ficou. Mas aqui é sua casa, você tem liberdade. Se você sentir vontade de correr, corra. Só não atropela ninguém. Mas um irmão, um líder, resolveu conversar com ela. No meio do culto, ele parou ela e falou, irmã, por que você está correndo? E ela falou, porque eu vi o Senhor. Eu vi Ele. Ele é lindo e maravilhoso, Ele está aqui. Poucas pessoas têm essa oportunidade. Porque ela viu, ela ficou desnorteada. Ela não sabia o que fazer, ela ficou meio que enlouquecida. E ela começou a correr e a gritar. E aquilo tomou o ambiente, foi poderoso. Porque ela estava tendo uma visão do Senhor. Porque quando João viu o Senhor, caiu como morto. Outros vêm e saltam como bezerro. E você, quando você está vendo a imagem dele aqui em Apocalipse, o seu coração está aquecendo também. Porque a sua voz está falando ao seu coração de uma maneira poderosa. Ele está reafirmando a você o seu amor. Amém, queridos? Indo aqui para o final, os irmãos do louvor podem subir aqui. O verso 16, a Bíblia fala, tinha na mão direita 7 estrelas. 7 estrelas. E na boca saía-lhe uma espada, uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O versículo 20 nos lembra que ele revela o que eram as estrelas. Volta lá no 20, irmão, por favor. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Aleluia. A Bíblia fala que as estrelas, quando ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, aos 7 candeeiros, as 7 estrelas são os anjos do Senhor. Os anjos das 7 igrejas. Esses anjos das 7 igrejas, eles não são os anjos do céu. São os anjos, o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o mensageiro. O mensageiro. Deveria ser o pastor. Por que deveria? Porque nem sempre é, infelizmente. O mensageiro, porque Deus não respeita títulos. O mensageiro é aquele que ouviu a mensagem, queimou o coração e entrega a mensagem. E esse anjo, ele está na mão do Senhor. Ele está cuidado por Ele. Isso é poderoso. Cada vez que você se torna um portador da mensagem, você se torna um anjo na mão do Senhor. Mas na vida da igreja, se nós temos trazido domingo após domingo uma palavra de Deus para você, nós somos o anjo do Senhor na igreja. Mas você, numa certa medida, também, quando você leva na sua célula, quando você compartilha de Cristo, você também é esse anjo. E a Bíblia fala que esses anjos estão nas mãos do Senhor. Ninguém toca neles. Um amigo meu, pastor, me contou uma história, uma ocasião, que aconteceu com ele. Ele estava um dia numa padaria, e alguém chamou ele, ô pastor fulano, tudo bem? E um homem que estava do lado ouviu,
Falou: você é o pastor fulano? Sou, prazer. Se apresentou, paz do Senhor. Ele falou: pastor, eu sempre pensei em te conhecer. Ele falou: no meu passado eu era um pistoleiro. Eu me converti. Você se lembra, há 5 anos atrás, uma situação assim, esse assado, que aconteceu aqui na nossa cidade, onde o pai e o filho morreram num acidente de carro, na estrada tal, sabe? Lembro, que era uma cidade pequena, todo mundo ficou sabendo. Era um grande fazendeiro, muito rico. Ele falou: você lembra que a filha dele tinha ido para a sua igreja? Lembro. Você lembra que ele ficou muito revoltado, não aceitava, e a menina virou uma bagunça, que não aceitou a conversão dela? Lembro. Pois é. Naquela altura, ele me contratou para te matar. Por R$60 mil. E eles tinham ido lá na cidade tal buscar o dinheiro. E na vinda, eles morreram. E eu nunca te matei. Eu fico pensando assim: será que é bom ou ruim ouvir isso? Meu Deus do céu. Ele nem estava sabendo de nada. Mas deixa eu falar uma coisa. Quando você é anjo, mensageiro, ninguém toca em você. Eu vou dizer mais. Não é uma questão de clericalismo, porque eu volto a dizer, não é uma questão de título. É uma questão de mensageiro. Quem está me entendendo? Da mesma maneira eu te digo, é melhor não tentar matar um anjo quando ele é mensageiro. Pode dar ruim, como diz o adolescente. Já tentaram me matar, mas não vou te contar o que aconteceu, não. Estou vivo. De fato, a pessoa quase morreu. Não morreu, porque a mulher dele me ligou no dia que ele ia morrer para eu orar. E eu orei por ele. Graças a Deus que ele se arrependeu. Porque realmente não tinha motivo para me matar. Só era demônio. Mas o que eu estou querendo te dizer é que quando você se dispõe a ser usado por Deus, Ele carrega você na mão dele. De toda maneira você está na mão dele. Mas é melhor que você seja um mensageiro, para que você seja usado por Deus. E se você é usado por que eu acho que Deus também fala isso? Porque tem irmãos que têm medo de pregar, de orar e ter retaliação. Não vou mexer com esse negócio não, porque o diabo vai me atacar, vai me retalhar. Já ouviram isso? Pode juntar o inferno inteiro para te retalhar. Você está na mão daquele que é o Todo-Poderoso e ninguém toca em você. Cairão 1.000 do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Praga nenhuma vai chegar na sua casa, nenhum mal vai te acontecer, porque o Senhor te esconde nas mãos dele. Pode ser usado por Deus sem nenhum medo, pode ser usado por Deus com toda ousadia, toda liberdade, porque ninguém poderá tocar naqueles que se dispõem a anunciar o ano aceitável do Senhor. O 10º, verso 16, diz que na sua boca tem uma espada de 2 gumes. Como eu disse em Cantares, o seu falar é doce, desejável. Lucas 4:22 diz que as suas palavras são palavras de graça. Mas apesar do seu falar ser doce e cheio de graça, ainda assim é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até o ponto de separar o espírito da alma, juntas e medulas. A palavra de Deus na sua boca, e ela é liberada sobre nós a cada domingo, ela separa no seu coração a carne do espírito, aquilo que te destrói daquilo que te edifica. Ela liberta e levanta. Ela cura e ao mesmo tempo dá saúde. Ela tira o medo e ao mesmo tempo traz ousadia. Ela é poderosa. É a palavra na sua boca como uma espada que separa o que não presta daquilo que é bênção para você. Quando você ouve a palavra, acredite em mim, você vem aqui domingo após domingo, você ouve a palavra, e quando você está ouvindo a palavra, ela está sendo uma espada que está entrando e separando da sua vida o que não presta daquilo que é bênção para você.
está tirando a doença e colocando a saúde, está tirando o medo e colocando ousadia, está separando coisas do seu coração, não é na sua força. Você estava lutando contra um pecado, a palavra entra e agora você não quer mais. Por quê? Porque ela separou e te protegeu e te abençoou. A palavra de Deus é poderosa, nunca deixe de ouvi-la, de ouvir novamente, meditar novamente. E para encerrar, a Bíblia fala que o seu rosto brilha como o sol, na sua força. É precioso porque Cantares fala que o seu amado é alvo e rosado, mas agora está brilhando na força do meio-dia. Quem pode olhar para o sol ao meio-dia? Ninguém. Se você olha para o sol ao meio-dia, você não consegue olhar. Quando ele vier, o mundo vai odiá-lo, porque não é capaz de olhar para ele. Mas você não. Você pode olhar, porque você é tal qual ele é. E quando você olha para ele ao meio-dia, meio-dia é o ápice da glória do sol. Nós seremos capazes de olhar, porque a Bíblia fala que nos tornaremos semelhantes a ele. E porque nós somos sol, fogo, como ele, nós podemos olhar e contemplar toda a sua glória. E à medida que nós o contemplamos, nos tornamos semelhantes. Hoje, um pouco mais desse sol, dessa glória brilhou aqui. Você viu um pouco mais dele. E acredite em mim, hoje, você pode não perceber, mas quando você sair dali, você vai estar um pouco mais transformado, um pouco mais parecido com aquele que é o seu amado. Fique de pé onde você está. Eu gostaria de orar por você. Oh, aleluia. Senhor, oh Espírito de Deus, põe a mão no seu coração. Oh Espírito de Deus, coloca a mão no seu coração. Senhor, nós invocamos o teu nome, ó Pai. Ore por isso agora junto com o seu irmão. Fala para ele: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja mais do Senhor. Abre os meus olhos para que eu contemple mais quem o Senhor é. Abre os meus olhos para que eu seja um pouco mais semelhante a Ti. Cada vez que eu olhar para o Senhor, ó Deus, o Senhor é poderoso. A Sua glória está sobre nós e nós contemplamos a Sua face. E nessa noite, diante da Tua palavra, olhando para o Senhor, vendo a Tua beleza, a Sua grandiosidade, a Sua glória, nós oramos para que o Senhor nos dê revelação, ó Deus, no pleno conhecimento da Tua verdade, que nós possamos ver o Senhor um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Oh Espírito de Deus, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está, ó Deus, adornando a Sua igreja, preparando a Sua noiva. À medida que a Sua noiva contempla o Senhor pela Sua palavra, ela está sendo preparada para aquele grande dia, em nome de Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Irmãos, eu me esqueci, mas eu não queria deixar de você fosse embora antes de nós orarmos pelos pais. Hoje é dia dos pais. Alguns aqui são pais, mas todo mundo tem pai. Talvez o seu pai já faleceu, mas você pode agradecer a si mesmo. Quantos pais estão aqui hoje? Quem é pai aqui? Muitos. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Para você que é pai. Eu sei que como pai, às vezes nós falhamos, sentimos mal, angustiado, mas não fique condenado. Só de você estar presente na sua casa, isso faz toda a diferença na vida dos seus filhos. Filhos que não têm pais sentem muita insegurança, crescem inseguros, têm dificuldade às vezes de se relacionar com Deus. Você sabe, você que está me ouvindo e seu pai foi embora, seu pai foi ausente, ou nem conheceu o seu pai, ou talvez o seu pai foi alguém violento, abusador. Esse é o motivo pelo qual você tem muita dificuldade de chamar Deus de pai.
ou de papaizinho, porque a sua relação com o seu pai foi muito ruim. E o diabo ataca a relação com o pai para afetar a sua relação com Deus, porque você tem uma ligação aí interior. Se esse é o seu caso, perdoe o seu pai. Não vai resolver você ficar sustentando amargura. Perdoe ele, porque ele também, muito provavelmente, não teve a oportunidade de conhecer a Deus como pai. Mas você conheceu. Você tem um coração novo. Você pode perdoar. E mesmo que o seu pai não tenha sido um bom pai, ou tenha abandonado, foi ele que permitiu que você estivesse aqui, e que conhecesse a Deus, e vai morar na eternidade com o Senhor. Então até mesmo um pai assim, alguma coisa pode ser agradecido. Mas para você que é pai, está na igreja, tem a sua família, querido, que o Senhor te ajude, te fortaleça, porque você não tem ideia do quanto a sua presença na sua casa é fundamental para a saúde emocional da sua família. Mesmo que você tenha muitas falhas, só de você estar presente, a sua casa é outra. Muitos pais são atacados, desvalorizados. A pastora estava contando aqui que o feriado do Dia dos Pais nos Estados Unidos é o 25º mais importante. Está longe, né? Perde para todos, porque há muitos desprezos. Mas nós não, nós somos um povo de honra. Nós abençoamos aqueles que Deus tem nos dado. A nossa igreja é uma igreja que aprendeu desde o começo que os homens foram criados para encabeçar suas famílias, para proteger suas famílias, para abençoar os seus filhos. Você sabia que se você vier de manhã aqui, a maioria do povo que está orando aqui é homem? Na maioria das igrejas são as mulheres. Não que as mulheres não oram, oram muito, mas aqui os homens sabem que eles têm o encargo da oração, o encargo da família, de proteger a casa. Isso é muito precioso, isso foi e é muito importante na nossa igreja. Aqui a maioria, quase que 100% dos líderes, tirando a rede de criança, são homens. Tem algumas exceções na rede de jovens, mas a maioria, por quê? Porque entenderam o lugar deles. Isso não aumenta nem diminui a mulher, pelo contrário, protege. É precioso. Fomos criados para isso. Eu gostaria de orar pelos pais. Se você é pai, está aqui, levante a sua mão. Quero abençoar você. E você vai orar pelo seu pai. Mencione o nome dele. Mesmo que, como eu falei, se você precisa perdoar, mesmo que você ore e fale: Senhor, eu perdoo meu pai, que o Senhor tenha misericórdia dele. Mas obrigado, porque eu pude nascer, te conhecer, vou morar no céu. Abençoa. Abra sua boca por um momento. Pai, eu oro por todos os pais que estão aqui hoje. Homens que, a despeito das suas dificuldades, limitações, suas lutas, têm permanecido na sua casa, têm estado ali para suprir, para proteger, para dar segurança. Eu oro para que o Senhor fortaleça a vida deles, para que o Senhor sustente a vida deles, para que o Senhor faça forte o cansado, levante o abatido, supre o necessitado. Dá para que eles possam cuidar da sua casa através do trabalho das suas mãos. Tira a vergonha, tira a desonra e levanta a cabeça destes homens. Que o seu nome seja glorificado e que entre nós haja filhos com o coração agradecido, honrosos, que abençoam os seus pais, porque sabem o valor que eles têm. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Se o seu pai está com você, ou está vivo, você tem acesso, hoje é um dia de você abençoar, dar um abraço, agradecer, honrar uma oportunidade. Mas lembre, você tem um pai acima de tudo, que jamais te deixará, está com você todos os dias. Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa na presença do seu pai, em nome de Jesus.